Boa tarde a todos. Passando por aqui para nós meditar um pouco na palavra de Deus. Eu estava refletindo e pensando em algumas passagens bíblicas, refletindo, meditando na palavra de Deus e veio na minha mente se verdadeiramente nós amamos a Deus ou se nós não amamos a Deus. Se a nossa confiança estamos em Deus ou só não estamos em Deus a nossa confiança. Porque nós devemos testar se a nossa confiança está em Deus ou não. E como nós testamos? Nós examinamos a nós mesmos. Quando nós meditamos na palavra, quando nós começamos a nos examinar, sem que ninguém nos julgue, nós mesmos nos julgar, né? E ver o que está de errado, o que nós estamos fazendo, o que nós estamos fazendo está agradando a Deus, se a nossa confiança está depositada em Deus ou não. Uma pergunta. Aonde está depositada a sua confiança? Em que você confia? O que te deixa seguro? O que te deixa você dormir sossegado? Dormir uma noite tranquila de paz? Acordar em paz? Ter o dia todo em paz? O que te deixa livre de todas as preocupações? Que te deixa tranquilo, que te deixa uma paz eterna? O que te deixa com essa paz? Você já parou para refletir? Pensar sobre este assunto? Pois eu já parei. Pensei e refleti, né? A gente tem que refletir para a gente ver aonde estamos errando, se é que estamos e se estamos, o que podemos fazer para melhorar, para corrigir. Porque o erro, né? A gente que somos humanos, sempre erramos. Nós sempre somos falhos. Sempre somos devedores. Mas não porque nós somos falhos, sempre os devedores, que nós sempre devemos permanecer no erro. Às vezes o erro é permitido a nós. É permitido que nós erramos. Para que até nós chegue a verdade. Mas quando a verdade chega até você, sobre o erro que você está cometendo, a qual será a reação? Nós deixamos o erro ou continuaremos no erro? Porque enquanto você está no erro, sem ser confrontado, é uma coisa. Enquanto você está no erro, sem perceber que está no erro, é uma coisa. Mas do momento que você está no erro, que você foi confrontado e sabendo que é errado e que está sendo confrontado, ainda permanece no erro, é mais grave ainda, né? Devemos prestar atenção nisso, né? Por isso que a palavra de Deus é boa. A palavra de Deus, a lei de Deus, os seus mandamentos, seus ensinamentos, é bom a gente meditar. Então hoje é sobre confiança. O que te deixa em paz? O que te deixa tranquilo? Né? Vamos para a Bíblia? Vamos para a palavra de Deus para nós meditar um pouquinho? Né? Você já deve ter respondido aí consigo mesmo. O que te deixa em paz? O que te deixa tranquilo? Né? Aí outra pergunta junto com essa. O que te deixa triste? O que te deixa desinquieto? O que faz você perder a sua noite de sono? O que faz você, que tira seu apetite? Que deixa você preocupado? Que deixa você ansioso, com ansiedade? Que deixa você, assim, preocupadíssimo?
que não consegue nem meditar na palavra de Deus, que não consegue nem meditar naquela série que você tanto gosta de assistir, nem para isso você presta atenção, você não consegue meditar, né? Você não consegue ter nenhum diálogo com um amigo, com amiga, com o pai, com o filho, com a filha, com um amigo. Sua mente está perturbada, está preocupada. O que deixa sua mente preocupada? O que deixa sua mente perturbada? O que te tira seu sono, sua fome, seu apetite, sua paz, sua alegria e que deixa você totalmente preocupado, extenso? O que deixa? 2 perguntas. O que te dá paz, sossego e tranquilidade, que te faz dormir bem, acordar bem, alimentar bem, estar sempre de bem com a vida? E o que te deixa, ao contrário, oposto disso que eu falei? Eu pus as 2 questões. E muitas das vezes a resposta está bem aqui. Vamos para a Bíblia, para a palavra de Deus? Nós vamos ler aqui uma passagem que se encontra no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6. Vamos ler o versículo 24. Esse versículo vai nos dar uma posição sobre essa pergunta, essas 2 perguntas que eu acabei de fazer. Mateus capítulo 6, versículo 24. Jesus nos diz assim: ninguém pode servir a 2 senhores, porque há de odiar um e amar o outro, ou dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Viu a questão-chave que Jesus colocou? Jesus colocou o dinheiro como um senhor. Senhor, nós sabemos que é Deus. Ele é o Senhor, é o Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Mas ele pôs o dinheiro como Senhor. E aqui ele fala que não podemos servir a 2 senhores. Não podemos servir a Deus e servir ao dinheiro. Devemos servir a um. Aí começa a esclarecer na mente a pergunta que eu acabei de fazer. O que tira seu sono? O que tira sua fome? O que tira seu apetite? Tira seu sossego, deixa você perturbado, preocupado, pensativo, né? Que deixa você desinquieto e sem assunto, sem prazer, totalmente desinquieto e preocupado. O que te deixa dessa maneira? E o que te deixa tranquilo, sossegado, né? Dorme bem, alimenta bem, né? Supermente tranquilo, alegre, mente tranquila e desperturbado, no maior sossego. O que te deixa? Aí que entra, aonde está a sua confiança? A sua confiança está em Deus ou está no dinheiro? A nossa confiança, para não falar a sua, eu vou falar a nossa. Porque eu incluo também, porque eu também sou ser humano. Para mim estar trazendo essa palavra para você, porque eu, primeiramente, eu estou passando por isso, né? Cheguei a essa conclusão, né? Porque muitas vezes nós, quando eu falar nós, porque inclui eu também, muitas vezes nós colocamos o dinheiro em primeiro lugar. Muitas vezes não é Deus que está em primeiro lugar. E se não é Deus que está em primeiro lugar, então alguma coisa está de errada com a nossa vida espiritual, com a nossa vida perante Deus. Que a nossa vida
não está no altar de Deus, não está na vontade de Deus, não está na presença. Alguma coisa está de errada. E aquilo que está de errado, nós temos que consertar. Naquilo que nós estamos falhando, nós devemos deixar de falhar. Devemos corrigir o nosso erro. Que nem eu disse, errar, tudo bem, nós erramos. Mas quando a gente é confrontado pelo erro que nós vivemos e que nós estamos passando, é tolice ser confrontado e ainda continuar e permanecer no erro depois de ser confrontado e sabendo que é totalmente errado. A palavra de Deus. Agora eu quero ler com vocês o mesmo livro de Mateus, o mesmo capítulo 6. Eu vou estender um pouquinho mais. Eu vou ler do versículo 25 até o versículo 33. Às vezes eu leio o 34 também, mas até o 33 já é o suficiente para nós poder continuar na nossa meditação na palavra de Deus. Jesus nos diz assim: por isso vos digo, não andeis cuidadoso quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer, pelo que haveis de beber, quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o mantimento, e o corpo mais do que o vestuário? Aqui Jesus está nos dizendo para que nós não andeis preocupados, cuidadosos com o que há de comer, com o que há de vestir, com as nossas roupas. O que vamos vestir amanhã, o que vamos calçar, o que vamos comer, aonde vamos morar, aonde vamos dormir, né? Aonde eu vou morar, né? Como vai ser da minha vida? Ansioso, preocupadíssimo com as coisas materiais, com as coisas terrenas dessa vida. E tem muita gente perdendo sono por causa dessa passagem que eu acabei de ler desse versículo. Tem muita gente desinquieto porque está desempregado, não tem dinheiro, não tem mantimento em casa, a prestação chegou, não tem dinheiro para pagar, as contas veio, a pessoa não tem, e a pessoa começa a ficar desnorteado, a pessoa começa a perder o sono, preocupado. Por quê? Porque não tem dinheiro. As contas estão chegando, o aluguel está chegando, a prestação da casa está chegando, a prestação do carro está chegando, né? O leite da criança está chegando, né? Tem que comprar, tem que pagar o remédio, né? A moradia, a água, a energia, a internet, as coisas estão chegando e não tem dinheiro. A pessoa não tem de onde tirar. Aí a pessoa começa a entrar em desespero, começa a entrar em choque. Por quê? Porque lhe falta dinheiro. Se lhe falta dinheiro e ele não sabe de onde tirar, ele começa a perder o sono. Ele já não alimenta direito. Ele já fica preocupado. A sua paz exterior, ela deixa de existir, né? Ele fica totalmente agoniado. E já começa a pensar mil e uma coisa na cabeça, o que eu vou fazer para conseguir, aonde eu vou arrumar, como eu posso fazer. E por ele ficar pensando tanto em que vai fazer, aonde vai conseguir, né? E pelejar, da onde que ele vai conseguir o dinheiro para pagar o remédio, para pagar a prestação do carro, para pagar o aluguel, para não ser despejado, para comprar o alimento, para não morrer de fome. Ele começa a se sentir perturbado, o sossego. Seu sossego acaba, porque faltou. Aí, aonde mostra, aonde a nossa confiança está. Quem entra nesse desespero, que nem eu já entrei, quem fica desse jeito, que nem eu já fiquei, porque a confiança não está em Deus.
Porque a confiança da pessoa quando está em Deus, ela não se abala com essas coisas. Essas coisas não vai fazer você perder seu sono. Não vai tirar a sua paz, não vai tirar o seu sossego. Porque se você tem abundância em sua casa de mantimento, de arroz, de feijão, de carne na geladeira, de verdura, se a sua conta no banco está com saldo alto, saldo positivo, você fica tranquilo. Você tem uma paz imensa, você não se preocupa com nada. Porque até aí, então, tudo vai bem. Você tem da onde tirar, você tem da onde pagar, você tem o recurso, você dorme despreocupado, você come despreocupado, né? Você medita despreocupado, você anda sorrindo, você anda de cabeça erguida, porque você sabe que você tem um seguro. O seu seguro está na sua conta bancária, tá o seu saldo positivo. O seu saldo que você tem que dar para cumprir as suas coisas, as suas necessidades, né? Que nada tá te abalando, né? Mas do momento que a sua conta fica negativo, fica no zero, do momento que a sua dispensa falta tudo, não tem mais nada, do momento que as contas chegam e você não tem de onde tirar, aí o seu sossego acaba. Aí você fica preocupado. Aí é onde que entra que a nossa confiança está no dinheiro, não está em Deus, porque nós ficamos preocupados quando a pessoa que a confiança dele está em Deus é diferente. Do jeito que ele reage quando a conta dele está positiva, enquanto a dispensa dele está cheia, enquanto não deve nada para ninguém, que tudo está bem, que a sua mente está totalmente tranquila, porque está tudo bem. Essa é a mente de quem confia no Senhor. Quando de uma hora para outra a sua conta esvazeia, sua dispensa esvazeia, saldo negativo, passa a não ter nada e as dívidas chegam e não tem de onde tirar, e ele continua do mesmo jeitinho, dormindo tranquilo, alimentando tranquilo, né? Então, quer dizer que a confiança dele não está no dinheiro. A confiança dele está em Deus, né? A escassez, a necessidade não tirou seu sono, não tirou seu sossego, não deixou você preocupado e nem pensativo. Você continuou do mesmo jeito, como se tivesse com seu saldo positivo, como se não tivesse devendo nada para ninguém, como se tivesse a sua dispensa cheia. Você continuou com a mente refletindo do mesmo jeito, nada se abalou. Aí sim você verdadeiramente está provando que a sua confiança está em Deus. Mas se quando as coisas chegam no zero e você fica preocupado e começa a perder noite de sono, não começa a alimentar direito, vai deitar para dormir, fica pensando até alta da madrugada, pensando o que vai fazer, aonde vai arrumar, e perde o sono, e rola na cama para lá, para cá, e rola, levanta, e rola para lá, e toda rola para cá, levanta, vai até a geladeira, bebe um copo com água, senta no sofá, pega no celular e começa a meditar e pensar como que eu vou arrumar, como eu vou fazer, e começa a apavorar e volta para a cama e aquele pensamento não sai, aquela angústia não sai, porque a sua confiança ainda não está em Deus, a sua confiança está no dinheiro. Então essa palavra que Deus tenha tocado no meu coração para falar comigo, eu espero também que essa palavra venha falar com vocês que está do outro lado me ouvindo, para que nós venhamos fazer uma reflexão da nossa vida, aonde está a nossa confiança, que nós venhamos perguntar isso para nós mesmos, que nós mesmos venhamos fazer uma análise própria de nossa vida. Ninguém melhor do que eu para examinar minha vida, para ver aonde que eu estou errando, se eu estou servindo a Deus ou não, se a minha confiança está em Deus ou não, ou se eu só confio da boca para fora, falo que confio, mas no fundo eu não confio,
né? Então que nós não vemos andar ansioso, que nem disse esse versículo. No versículo 26, ele continua dizendo: olhai para as árvores do céu, que nem semeia, nem cego e nem se ajunta a celeiros. Contudo, vosso Pai Celestial alimenta. Não tens vós muito mais valor do que elas? Jesus fez uma comparação com as árvores do céu, com os pássaros. Aqui em casa mesmo tem um pé de caju, cheio de árvores. É pomba, rolinha, outros tipos de passarinho. Eu vejo eles ali no pé de caju, alegre, satisfeito, cantando, né? Eles vêm, eles comem um milho que a gente joga. Então, eles estão sempre alimentados. Você pode ver que eles não preocupam aonde vai morar, aonde vai vestir, com o que vai comer. Eles não se preocupam com nada. Eles não se preocupam com remédio, eles não se preocupam com nada. E você vê esses passarinhos tão bem cuidados, tão bem sadios, que nem aqueles animais domésticos que a gente tem em casa, que a gente cuida com carinho, com amor, com todo cuidado, com toda dedicação, que tem o tratamento, acompanhamento veterinário, que tem a melhor comida, a melhor ração, que tem o melhor tratamento, não é tão saudável igual o da natureza que o nosso Pai Celestial cria. Então aqui ele está nos dando um exemplo, né, da própria criação de Deus, que é os pássaros, que não preocupa com nada, nada. Nós devemos ser igual a ele. Nós não devemos preocupar com nada. Mas só que antes de nós não preocupar com nada, o versículo 27 ainda nos diz: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um covado à sua estatura? Quem entre nós podemos mudar alguma coisa em nossa vida? Quem nós pode aumentar um tamanho ou diminuir? Que poder que nós temos? Nós não temos poder nenhum, né? A nossa confiança tem que estar em Deus, né? Versículo 28. Enquanto aos vestuários, por que andais sólido? Olhai os lírios do campo, como eles crescem e não trabalham e nem fiam. Eu vos digo que nem mesmo Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Pois Deus assim enfeita a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno. Não vos vestirá muito mais vós, homens de pouca fé? Não andeis, pois, inquietos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas estas coisas os gentios se preocupam. Pois vosso Pai Celestiais bem sabeis que necessitais de todas essas coisas. Aqui é Jesus falando para o seu povo. É Jesus falando para o povo de Israel. É Jesus falando para os judeus. Jesus ensinando a seus discípulos. Quando ele fala, até os gentios se preocupam, né? Porque todas essas coisas os gentios se preocupam. Quem preocupa são os gentios. Quem são os gentios? Todos aqueles que não são o povo de Deus. E quem são o povo de Deus? Quem é Israel. E quem faz parte do povo de Deus? Quem é enxertado. Quem é enxertado na videira. Quem é enxertado em Israel. Faz parte do povo de Deus, né? Mas aqui ele disse, mas buscais em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Então, para que todas estas coisas nos vinham a ser complementadas, né? Todas essas coisas nos ser acrescentadas, nós temos que fazer o quê? A palavra de Deus nos diz que temos que primeiramente buscar o reino de Deus. Em primeiro lugar. Mas não.
Nós muitas vezes fazemos o contrário. Nós queremos, muitas das vezes, buscar primeiro as coisas materiais. Nós queremos buscar primeiro o saldo na nossa conta. Nós queremos, muitas vezes, primeiro buscar o trabalho, buscar o dinheiro, buscar o sustento. Nós queremos primeiro encher a nossa despensa. Nós se preocupamos de um tanto de a ponto de nem dormir. E nós batalhamos, levantamos cedo, sem dormir, mal-humorado e com uma correria para aqui para ali, sem saber o que fazer, fazendo de tudo para conseguir sair daquela situação. Preocupadíssimo? Não. Devemos primeiramente buscar o reino de Deus, né? Nós não devemos, eu não estou dizendo que nós não devemos preocupar com essas coisas. A palavra diz que não devemos. Se nós buscar em primeiro lugar o reino de Deus, todas essas coisas vos serão acrescentadas. Nós devemos trabalhar, sim. Nós devemos buscar um serviço, sim. Nós devemos correr atrás dos nossos objetivos, sim. Mas isso aí não é em primeiro lugar. Isso aí não pode tirar a nossa paz, não pode tirar o nosso sossego, não pode tirar a nossa comunhão, não pode tirar o nosso sono, não pode tirar o nosso apetite, não pode tirar a nossa alegria, porque a nossa alegria está em Deus, o nosso sossego é Deus que dá, o nosso sustento não vem do meu braço, não vem do saldo que eu tenho na minha conta, não vem do meu serviço que eu tenho, não vem, o meu sustento vem de Deus. É Ele que me fortalece, é Ele que me sustenta, é Ele que me dá força, né, para caminhar na caminhada, né? Então vamos examinar a nós mesmos, refletir em nós, para que nós podemos ver o que está de errado em nós. E se tiver alguma coisa que nós mudamos, que nós vemos corrigir aquilo que está errado, que nós vemos colocar em Deus em primeiro lugar. E todas as outras coisas, a palavra mesmo diz que será acrescentada. Quem anda preocupado são os gentios. O gentio que anda preocupado, se preocupa com essa coisa, é o próprio Jesus falando no Evangelho de Mateus, né? Nessa passagem que eu li do capítulo 6, do versículo 25 ao 33, essa passagem que eu acabei de ler, é Jesus relatando, é o próprio Jesus falando, né? A Bíblia está escrita por vermelho. Aonde está escrito por vermelho são palavras de Jesus, é Ele próprio falando. Então eu vou acreditar em quem? Em quem que eu vou acreditar, né? Nas que as pessoas me dizem ou no que a próprio Jesus me diz? Vou acreditar nele. Nós devemos acreditar nele. Em quem que devemos estar nossa confiança? A nossa confiança, versículo 24. A Deus ou a dinheiro? A nossa confiança tem que estar no dinheiro, né? Nós devemos, a nossa confiança deve estar em Deus, não no dinheiro. Me desculpe, eu falei errado, né? A nossa confiança tem que estar em Deus e não no dinheiro, né? É isso que eu tenho para falar. É isso que o Espírito Santo tem tocado no meu coração, né? Que Deus venha abençoar a todos. Que essa palavra pode ter falado comigo e com você. Graças eu lhe dou, em nome de Yeshua, né? Que essa palavra venha tocar no coração de cada um de nós, e que nós podemos refletir nessa palavra, e que nós venhamos fazer uma análise de nossa própria vida, e que nós venhamos depositar nossas confianças em Deus, que nós devemos colocar Ele em primeiro lugar, e o mais não será acrescentado. Amém.